Vamos lá. Ó, então a gente começou a gravar aqui, a gravação deu tilt, né? Então a gente começou a corrigir a atividade 3 para os que vão ver depois, né? Então a primeira questão é só para aplicar a porcentagem, né? Então você aplica, né? Calcula 15% vezes 50. É só aplicar, né? Multiplicar 15, né? 15% vezes 250, então no caso aí deu 37,5. Aí aqui, 3% de 1.000, né? Então só multiplicar, né? E fazer as devidas divisões. A letra B é para você, ele quer saber o principal, então 4%, qual número, né? Que 4% representa, são de 50, né? Quanto é que 4% são de 50? Então é só você calcular o principal, né? E na terceira, ele quer saber a taxa, né? A taxa de porcentagem. Na quarta, a gente resolveu a quarta, né? Comprou um automóvel por 70 mil, algum tempo depois vendeu com prejuízo de 15%, né? E ele perguntou quanto foi o prejuízo. Então, só calcular 15% de 70 mil, né? Deu 10.500. Aí vamos aqui para a letra B. A letra B diz o seguinte: uma conta no valor de R$ 75 foi paga com atraso e sofreu uma multa de 20%. Qual foi o valor da multa? Então, ele quer saber aí o P grande, né? Quer saber o valor que você, o principal aqui, o P pequeno é 75, a taxa de porcentagem é 20. Então, é só você calcular aqui 75 vezes 20%, né? Então, 75 vezes 20, depois divide por 100. Então, é só fazer aqui a multiplicação e depois a divisão. 75 vezes 20 dá 1.500, dividido por 100 vai dar 15. Então, a multa aqui foi de R$ 15. Eu não acredito que meu microfone está desligado, não. Gente, eu não acredito que meu microfone estava desligado, não. Vocês não estavam me ouvindo, não? Não. Eita, que hoje eu que tô, viu? Vocês tenham paciência comigo hoje. Eu nem sabia. Eu não tenho vontade de ligar. Ainda bem que a Aline falou. Se a Aline não tivesse falado, eu ia passar a aula todinha, né? Sem o microfone. Vocês tenham paciência comigo hoje, tá? Tá certo? Qualquer coisa vocês me dizem. Vamos aqui, ó. Letra C. A letra C diz o seguinte: o salário de uma pessoa era. Sim, deixa eu voltar, né? Explicar, que eu explicar a questão que vocês não estavam vendo. Uma conta no valor de R$ 75 foi paga com atraso e sofreu uma multa de 20%. Qual o valor da multa? Então, ele quer saber o P grande, né? Que é o valor que você aplicou, 20% de 75, né? Qual foi realmente o valor que você aplicar a porcentagem sobre o principal, né? Daquele valor da multa. Então, só você aplicar aqui, né? Ele deu até a resposta aqui. Esses 15 aqui já era a resposta, né? Então, vamos aqui. Então, é só você pegar 75 e multiplicar, né, por 20%. No caso aqui dá 15. A letra C. O salário de uma pessoa era R$ 1.400 até ser promovido e receber um aumento de 20%. De quanto foi o aumento de salário? Do mesmo jeito, né? Ele quer saber o P grande. Só você pegar os 1.400 e multiplicar por 20%. Nesse caso aqui, eu posso cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, fica só 14 vezes 20. Então, é só multiplicar aqui, 14 vezes 20. Dá 280. Esse foi o aumento dele, 280. Só isso. Letra D. Letra D, na eleição do Grêmio de uma escola, votaram 1.500 alunos, dos quais 75% votaram na chapa A. Quantos alunos votaram nesta chapa? Então, nesse caso aqui, ele quer saber exatamente a porcentagem, né? Ele quer saber quantos alunos, né, dos 75 que representa
é 1.500. Então, é só calcular o P grande, né? Então, pega 1.500 e calcula 75%. Então, aqui corta esses zeros com esse zero, é só multiplicar 15 vezes 75. Então, 15 vezes 75. Dá 1.125. Então, 1.125. Só isso. Letra E. O preço da passagem do ônibus entre duas cidades dos Estados Unidos era de $40 e sofreu um aumento de $5. Qual a taxa de aumento? Então, aqui ele quer saber a taxa, né? Ele quer saber o I. Então, ele quer saber o I. Então, o principal era 40, né? E o aumento, que a gente considera aqui como P grande, né? P grande aqui a gente considera como 5, e o P pequeno a gente considera como 5. Tá? Aliás, o principal, né, é 40. Então, o P grande, né, que é o valor que eu apliquei a porcentagem, eu considero como sendo 5, e o principal aqui é 40. Então, na fórmula de porcentagem, né, o PIP, aqui o P grande é o 5, né, e a gente quer descobrir o I. Então, I aqui vai ser igual a 5, né, 5 dividido por 40. Isso daqui dá quanto? 5 dividido por 40. Vai dar 0,125, né? 0,125. Ou, quando eu multiplicar por 100, vai dar 12,5%. Então, a resposta é 12,5%. Letra F. Ao comprar um automóvel por 15 mil... Ao comprar um automóvel por 15 mil, obtive um desconto de R$ 1.800. Qual a taxa de desconto? Então, do mesmo jeito, né? Aqui é o P grande, né? Que foi o valor que ele obteve quando aplicou a taxa, né? No caso, 1.800. O principal aqui, o P pequeno. O P pequeno aqui é 15 mil. E a taxa, e ele quer saber, né? Então, aqui, a taxa I é só você pegar o P grande, né, e dividir pelo P pequeno. Então, o P grande aqui é 15 mil. Aliás, o contrário, né? Porque não fica assim, PIP. Mas é isso mesmo. No caso aqui fica, é isso mesmo. O PIP, o I vai ser igual a o P grande dividido pelo P pequeno. O P grande aqui é 1.800 e o P pequeno aqui é 15 mil. Então, é só dividir 1.800 por 15 mil. 1.800 dividido por 15 mil. Então, dá 0,12. Ou, como ele quer em porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Então, fica 12%. Letra G. Em uma escola, as 1.120 alunos representam 56% do total de alunos. Qual é esse total? Então, ele quer saber o principal, né? O P pequeno. Então, ele quer saber o P pequeno, né? Ele deu a taxa, que foi 56%, e deu o P grande, né? A porcentagem, que é 1.120. Então, aplicando na fórmula, né? PIP, você tem o P grande, né? Que é 1.120. A taxa, 56, né? Por cento, 0,56, vezes o principal que eu quero descobrir. Então, o principal é igual a 1.120 dividido, né? Passa esse 0,6 para lá dividindo. Então, vai ser igual
1.120 dividido por 0,56. Então, dá 2.000, né? Então, o principal aqui é 2.000. Então, nessa escola tinha 2.000 alunos. E agora é tranquilo, né? Vocês estão conferindo, né, as respostas. Qualquer dúvida, vocês falem. Apliquei 80.000 em ações. Depois de um mês, meu saldo era 98.000. Qual foi a taxa percentual de rendimento das aplicações naquele mês? Então, aqui para a gente calcular, primeiro a gente tem que saber qual foi o rendimento, né? Se ele aplicou 80.000 e teve 98.000 de saldo depois, isso quer dizer que o rendimento aqui foi de 18.000, né? Só pegar 98.000 menos 80.000. Jéssica perguntou se na prova tem problema de fazer por regra de 3. Tem não, Jéssica. Não tem problema nenhum. Eu prefiro resolver assim, mas se você quiser resolver por regra de 3, não tem problema. Aí vamos aqui. No caso aqui, esse 18.000, que for o rendimento, é exatamente o P grande, tá bom? Esse daqui foi exatamente o valor que você obteve depois que você aplicou a taxa de porcentagem. Então, o P grande aqui é 18.000. O valor principal é 80.000, né? Os 80.000 iniciais. E ele quer saber a taxa. Então, para saber a taxa, é só você pegar o P grande e dividir pelo P pequeno. O P grande aqui é 18.000. O P pequeno, que é o principal, deu 80.000, né? Então, é só você dividir aqui. No caso, 18 por 80. Dá 0,225. Ou, se você multiplicar por 100, dá 22,50. Na letra E. A letra E pergunta o seguinte: uma peça de tecido de 30 metros de comprimento, após ficar algumas horas de molho, encolheu e ficou com 29,7. Qual foi a taxa percentual de encolhimento? Então, aqui bem simples, né? O P grande aqui vai ser esse 29,7, né? Foi o valor que você obteve depois que aplicou a taxa de porcentagem, né? O principal aqui é o 30 e ele quer saber a taxa. O I vai ser igual ao P grande dividido pelo P pequeno. Nesse caso aqui, vai ser 29,7 dividido por 30. Ah, pera. Tinha aqui um erro. Não é assim não. Pera aí. Ó. Primeiro eu tenho que saber a taxa de encolhimento. Que ele quer saber, não é a taxa do tecido, não. Ele quer saber a taxa percentual do encolhimento, tá certo? Já ia errando. Ele quer saber a taxa do encolhimento. Então, eu tenho que saber quanto foi que deu o encolhimento aqui, ó. Tem que saber quanto foi que encolheu. No caso aqui, a gente tinha 30 metros e reduziu para 29,7. Então, aqui, encolheu 0,3, né? Esse foi o encolhimento. Foi o que você obteve depois que aplicou a taxa, né? Então, aqui é o P grande, é 0,03. E o principal é 30. Cuidado, viu? Pergunta aqui qual é a taxa. Nesse caso, ele quer a taxa do encolhimento. Então, aqui, a taxa é igual ao P grande, né? Dividido pelo principal. O P grande, que é 0,3, o principal é 30. Então, dividindo isso aqui, dá quanto? Cuidado, aqui ele quer saber a taxa do encolhimento. Se calculasse ali, ficava errado. Então, dá 0,01 ou 1%, né? 0,01 ou 1%. Letra I. Letra I não, letra J, né? E era que a gente estava fazendo, a J. Prestei serviços a uma empresa e fui ao seu escritório para receber o
o que previa, né, o contrato. No caso, R$ 400. Ao receber o dinheiro, percebi que houve um desconto de 5% a título de ISS. Qual foi o valor do desconto? É que ele quer saber o P grande, né? Ele deu a taxa, que é 5%, e o valor principal aqui é 400. Então, o P grande aqui, 5% de 400. Aqui, posso cancelar esse 2 zero com esse 0. 5 vezes 4 dá 20, né? Então, dá R$ 20 de ISS, essa é a resposta. Vamos para a letra K. Um fio de arame submetido a uma alta temperatura aumentou 0,3% do seu comprimento, atingindo 36,05. Se ele aumentou 0,3%, isso significa que esses 36,05 representa 100,03. Esses 36,05, quando você aplica a taxa de porcentagem, né? Esse aqui é o P grande, né? Quando você aplica a taxa de porcentagem, nesse caso aqui você tem que pegar o 100% que representa, mais 0,3. Então, aqui é 100,03. Porque é o total, aqui no caso não é subtraindo, não, é aumentando. Porque ele aumentou, ele não diminuiu. Então, a lógica aqui seria aumentar. Aumentar 100% mais 0,3. Então, você pega o valor, né? O valor dele seria o valor inteiro, que representa 100%, mais o aumento de 3%. E isso representa 36,05, né? Que foi o que ele atingiu. Aí resta saber qual era o principal, o valor anterior. Então, o principal aqui, né? Como a gente viu, 36,05. Aí dividido isso daqui por a porcentagem, né? O valor de porcentagem, que nesse caso aqui era 100, deixa eu fazer na fórmula, né? Que vocês entenderem. A fórmula aqui. 36, né? 36,05 vezes 100,03% vezes P. Aí vamos dividir logo isso aqui. 100,3% dá 1,003. Então, aqui 36,05 dá 1,003. P, né? Dividindo. Aí isso aqui vai ficar P igual a 36,05 dividido por 1,003. O P aqui vai dar igual. Porque tem que dar um valor menor do que 36. A lógica é essa, né? 36,05 dividido por 1,003. Agora tá certo. 35,94. Pronto. Tinha que dar um valor menor do que 36. Por quê? Porque quando você aumentou 3%, deu 36,05. Então, não fazia lógica dar um valor maior do que o que teve do aumento. A lógica seria dar um valor menor, que era o valor que você tinha antes do aquecimento, né? Qual era o comprimento dele antes do aquecimento. Então, realmente, a resposta é essa daqui, ó, 35,94. Não podia ser maior do que 36, porque ele já tinha aumentado, né? Então, ele queria saber o valor anterior ao aumento. Então, não tinha lógica aquele outro valor. Então, essas questões de porcentagem, elas requerem muito do pensamento, da interpretação, tá certo? Então, vocês me perdoem aí pelo erro, mas eu consertei a tempo. Hoje eu tô rindo de raciocínio, mas vamos lá. Um terreno foi medido por um instrumento que possui um erro máximo de 0,3%, mais ou menos, né?
Pela medida, concluiu-se que o perímetro do terreno era de 590 metros. Se considerarmos o erro máximo do aparelho, qual o menor perímetro que esse terreno pode ter de fato? Aí, nesse caso, entra aquela lógica, viu, Gustavo? Nesse caso aqui, ao considerar se teve o erro, né? Então, teve o erro máximo, aí a gente pega, né? A questão do 100% e subtrai do 0,3. Aí, nesse caso, dá aquele valor lá, né? 99,7%, né? Então, aqui a taxa que a gente vai utilizar, que seria o valor total, né, do terreno, no caso aqui 99,7%. Aí aqui, considerando o principal aqui, né, que é 590, e a gente procura aqui o P grande, que é a porcentagem, que seria, né, o valor, né, a medida do perímetro, né, do valor. Então, aqui é só a gente pegar P grande igual a 99,7% vezes 590. Cancela esse zero com esse zero. Então, a gente vai multiplicar 99,7 por 59 e dividir por 10. Então, 99,7 vezes 59 dividido por 10 dá 588,23. 588,23 metros, né? Esse daí é o menor perímetro, né, que pode ter de fato esse terreno. A letra M, né, a última dessa questão. Comprei uma casa cujo preço estimado foi de 50 mil. Além disso, paguei 8% desse valor a título de impostos e 3% para o corretor. Quanto paguei no total? Então, aqui, o que acontece? O preço aqui, o principal, é os 50 mil. Aí, além desse valor, né, ele pagou 8% de impostos e 3%. Então, aqui, você vai aplicar, né? Você vai aplicar duas taxas, né? Duas taxas seguidas. Então, você me chamando. De boa. Ó, vamos entender aqui, ó. Comprei uma casa cujo preço foi de 50 mil. Além disso, paguei 8% desse valor a título de impostos e mais 3% para o corretor. Então, vamos lá. Ó, ele pagou 100% da casa, mais 8%, né? 8% a título de impostos, mais 3%, né? Para o corretor. Então, aqui você tem que somar essas taxas. 100% mais 8% mais 3%, né? Então, ele pagou 100% da casa, mais 8% de impostos, mais 3% para o corretor. Isso daqui dá um total de 111%. Né? 8 mais 3, 11. 11 mais 100, 111. Então, aqui, como ele quer saber o principal, então é só você pegar a taxa, né, que é 111%, vezes o valor principal, que é 50 mil. Aí aqui, cancela esses zeros com esses zeros, né? É só multiplicar aqui 111 por 500. 111 vezes 500 dá 55.500. Então, a resposta aqui é 55.500. Vocês conseguiram encontrar o valor? O meu deu esse mesmo resultado, só que eu fiz primeiro 8%, aí depois por 3% e só somei, mas é a mesma coisa. Assim é mais fácil ainda. Sem problema não. O importante é chegar no resultado correto. Vamos aqui para a próxima. Diz o seguinte: um atacadista, quando vende a varejo, cobra 25% a mais sobre o preço
sobre o preço praticado das mercadorias. Se ele cobra 25% a mais, então ele está cobrando aqui 100% mais 25%, né? Então ele está cobrando aqui 125%. Aí vamos lá. Letra A. Quanto cobra para vender uma mercadoria cujo preço é de 45? Então, esse 45 aqui é o principal, né? É o P pequeno. O P pequeno aqui, que é 45. Gente, se vocês quiserem entenderem o negócio da fórmula, vocês no instante faz sem precisar de fazer regra de 3. A taxa aqui é 125% e ele quer descobrir o P grande. Então, P grande aqui é 125% de 45. Então, multiplica 125 vezes 45, dá 56 mil, aliás, 5.625 dividido por 100, vai dar 56,25. Então, aqui dá 56,25. A letra B. Qual o preço marcado de uma mercadoria que é vendida a varejo de 18,45? Então, esse daqui já é o valor que foi aplicado a porcentagem. Então, aqui é o P grande, que é o 18,45. E a taxa é a mesma, né, que é 125%. E aqui o P grande, aliás, o P pequeno, que a gente quer descobrir, né, que é o preço da mercadoria em si. Então, aqui vai ser o seguinte, o PIB, né? O P grande, 18,45. A taxa aqui, 125%, dividindo isso daqui por 100, tá quanto, hein? 125 dividido por 100, dá 1,25. 1,25 vezes P. P pequeno é igual a 18,45 dividido por 1,25. Dá quanto isso? 18,45 dividido por 1,25 dá 14,76. Então, esse era o valor, né? O valor que ele tinha marcado na mercadoria. A sexta. Para a última, né? A sexta diz o seguinte: quantos quilos de trigo serão necessários para obter 600 gramas de farinha, sabendo-se que o trigo fornece cerca de 80% da farinha? Então, esses 600 aqui é como se fosse o valor que você obteve depois de que você aplicou a porcentagem, né? Então, é como se esses 600 aqui fosse o P grande, né? Que é o valor que você aplicou depois da porcentagem. Então, o P grande aqui é 600. A taxa é 80% e você quer descobrir o principal, que é quantos os quilos serão necessários, né? Para obter 600, né, quilos, né? Quando isso for aplicado a taxa de 80%. Então, fica 600 igual a 80% é 0,8 vezes P, né? Então, P aqui é 600 dividido por 0,08. Aqui dá 600 dividido por 0,8 dá 770 quilos, né? Então, essa é a resposta. 700, vamos colocar aqui os quilos. Letra B. O comerciante comprou uma peça de tergal, é uma peça de tecido, tá certo? Isso aqui por R$ 422 e uma peça de linho por 350. Vendeu o tergal por 7% de prejuízo e o linho com 11% de lucro. Quanto ganhou ou perdeu no total? Então, aqui é simples, né? Vamos calcular primeiro o prejuízo do tergal, né? Então, é só calcular o 7%, o P, né?
7% de 422. Dá quanto isso? É 7, 0,0, eu vou fazer logo 0,07 para multiplicar. 0,07 vezes 422, dá 29,54. Vamos ver o linho. Isso aqui foi o prejuízo, tá bom? Aí no linho ele teve lucro. Aí é só você calcular quanto foi o lucro dele, que foi 11% de 350. Quanto é que dá? 0,11 vezes 350 dá 38,50. Esse foi o lucro dele quando ele vendeu o linho. Ele quer saber quanto ele ganhou ou perdeu no total. Então vamos lá. Para ele saber quanto foi que ele ganhou ou perdeu, é só você pegar o lucro, né, que ele teve, no caso aqui o 38,50, e esse daqui é prejuízo, então é menos, né? Então menos 29,54. Ele lucrou R$38 e perdeu 29,54. Então, 38,50 menos 29,54 dá 8,96. Então, ele ainda teve um lucro, né, de R$8,96. Ele ainda teve lucro ainda na história. Letra C. Com meu salário, eu poderia comprar no mês passado, essa é a questão mais difícil. Com meu salário, eu poderia comprar no mês, preste atenção, com meu salário, eu poderia comprar no mês passado 140 sacas de feijão. Se na inflação do mês for de 12% e eu não tive reajuste salarial, quantas sacas de salários do mesmo período no mesmo peso eu posso comprar hoje? Então, a gente vai considerar o seguinte, ó. O preço a gente vai chamar de P, né? O P grande, né? Ou o P pequeno, tanto faz. Nesse caso aqui vai ser o P principal, né? Que vai ser, no caso, o preço da saca. Porque ele não diz qual era o preço da saca. Então, a gente vai considerar esse preço aqui da saca do P pequeno, né? O preço da saca. Aí, o que acontece? Com o meu salário, com o salário que eu tenho, eu consigo comprar 400, né? Com o meu salário, com o salário que eu tenho, eu consigo comprar 140 sacas, considerando um preço, né? Que eu não sei qual é. Então, com o meu salário, eu consigo comprar 140 sacas com o preço que eu não sei qual é, que eu estou chamando aqui de P. Então, o preço da saca eu estou chamando de P, e com o salário, o meu salário, eu consigo comprar 140, né, sacas, vezes o preço P. Aí, o que acontece? O preço, ele sofre um reajuste, né? Ocorreu uma inflação, né? Ele sofre um reajuste. Então, esse preço aqui passa a valer, em vez de 12, né? O preço aqui sofre uma taxa de 100, que era 100, sofre um aumento de 12%. Então, o preço aqui passa a ser 112%, né? Assim, né? Do preço tal. Aí, no caso aqui, ele quer saber quem? Ele quer saber quantas sacas ele pode comprar hoje com o mesmo preço, né? Quantas sacas ele vai poder comprar hoje. Então, o que ele quer saber aqui
é exatamente o valor principal, né? Considerando o P. Então, a gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar esse daqui como o salário como sendo o P grande. A gente vai pegar o 140, né? O 140P. E aí, vai pegar os 112, né? Os 112%. Vezes o P, né? Vezes o valor de P. Pronto. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 140P, né? 140P, dividido por 112 por 100, vai ficar 1,12. P, né? O P passa para lá. Esses P aqui eu posso cancelar, fica só 140 por 1,12. E esse valor aqui vai dar exatamente o total de sacas que eu vou conseguir comprar com o mesmo salário, que não precisa eu descobrir qual era o valor do salário. Só quer saber o valor das sacas, então é só dividir aqui. 140 por 1,12. Nesse caso aqui, dá 125 sacas. Eu sei que a questão é meio confusa, mas dá para entender. Porque aqui ele não deu o valor do salário. Ele só disse que com esse salário ele conseguiria comprar 140 sacas, né? Só que o que acontece? Houve uma inflação, né? Houve uma inflação de 112%, e com esse 112%, você pode fazer isso aqui por regra de 3, sairia mais fácil por regra de 3, né? Você faria, né? Com o salário, né? Com o salário que eu tinha, eu conseguiria comprar 140 sacas de feijão, né? Com 100% do salário, né? Aí, só que teve... aí aqui o difícil seria que você colocar a questão do aumento, né? Quantas sacas que você consideraria comprar com 112, né? Aí eu acho que teria que ver aí como é que faria por regra de 3, né? Eu não sei como é que sairia isso aqui por regra de 3. Ficaria meio confuso. Alguém fez por regra de 3? Acho que não, né? Vocês conseguiram? Eu fiz. Como é que tu fez? 140 sobre X é igual a 112 sobre P. Aí P é igual a 140 sobre 1,12, no caso, não é 112 não, é 1,12. Aí dá igual a 140 por quanto? 140 pegou... 140 sobre X, aí é igual, né? Aí 1,12 sobre P. Aí fica P igual 140, aí dividido por 1,12. No caso, tu colocou aqui as sacas e o salário, né? X seria o salário, é assim? Isso. Isso. Aí, no caso, com o meu salário, eu compro 140 sacas. Aí, mas só que aqui não fica muito, não fica direito a regra de 3, porque aqui tu tá considerando sacas, salário. Aqui tu coloca 1,12, 112. Mas esse 112 entrou por onde? Eu não sei, eu não consigo fazer essa... Não é 112 não, é 1,12, eu que troquei. 1,12 que é o 112%. A mesma coisa do 112%. Mas da onde é que... Como é que colocou isso daqui no das sagas? Eu acho que não dá para fazer por regra de 3, não, essa questão. Porque para resolver com regra de 3, você tem que colocar com duas... Com as variáveis bem certinho. Pelo menos eu não consegui fazer com regra de 3, não. Vamos aqui à letra D. A letra D diz o seguinte: o preço de um veículo sofreu em um ano 3 ajustes, sendo o primeiro, sofreu 3 ajustes. O primeiro foi de 2,5%, o segundo de 8% e o terceiro de 7%.
Qual era o preço desse automóvel? Então, ele quer saber o valor principal aqui, o P pequeno. Qual era o preço desse automóvel ano passado? Se hoje o valor atual, né, dele, a gente vai utilizar aquela fórmula, né? O valor atual é R$ 59.224,50, né? Então, é só utilizar aquela fórmula. O valor atual é igual ao P, né? Vezes 1 mais a primeira taxa, mais... vezes, né? 1 mais a segunda taxa, mais, né? Quantas taxas tiver. No caso aqui são 3. Vou utilizar as 3 taxas. O A aqui é 59.224,50. O P eu quero descobrir. Aí vamos lá. 1 mais a primeira taxa. 2,5% vai ficar 0, voltando isso aqui 2 casas, vai dar 0,025. Mais 1 mais a segunda taxa, 8%, 0,08, mais 1 mais a terceira taxa, que é 7%, 0,07. Aqui dá 59.224,50 vezes P, aqui dá, vezes, né, vezes 1,025, mais, aqui tem que, aqui é vezes, né, mais não. Desculpa aí. É vezes 1,08 vezes 1,07. 59.224,50 vezes P. A gente precisa multiplicar isso. Vamos lá. Um 1,025 vezes 1,08 vezes 1,07. Dá 1,18.449. O P vai ser igual a 59.224,50 dividido por 1,18.449. O P vai ser igual 59.224,50 dividido por 1,18.449. Então, dá exatamente 50 mil, né? Exatamente 50 mil reais. Esse era o valor do veículo. Letra E. Tá terminando. Meu salário em janeiro era de R$150. Salário pequeno, né? Nos meses de março, abril e maio, o meu salário foi registrado 14, 18 e 23, respectivamente. Qual era o meu salário em maio? Então, ele quer saber o salário, né, depois dos aumentos, né? Então, ele quer saber aqui o A. Só aplicar aqui a fórmula, né? O principal aqui é 150. Aí você faz 1 mais 14%, é 1 mais 0,14 vezes 1 mais 0,18 vezes 1 mais 0,23. A é igual a 150 vezes 1,14 vezes 1,18 vezes 1,23. O A é igual. Só multiplicar. Aqui vai ser 150 vezes 1,14 vezes 1,18 vezes 1,23. Então, dá aproximadamente R$ 248,19, né? A gente pode aproximar aqui para R$ 248,19. Esse vai ser o salário dele, né? Depois que o salário sofrer todos os aumentos. A letra F. O salário de uma pessoa em setembro de 90 era 12 mil cruzeiros. Aliás, 120 mil cruzeiros. E em dezembro do mesmo ano subiu para 138.864,60. Sabendo que as taxas
Então vamos lá, vamos colocar logo na fórmula, né? O valor atual aqui é 138.864,60. O valor principal era 120 mil. Aí foi o que aconteceu. Sabe-se que as taxas reajustadas aplicadas a salários em outubro e novembro foram. Subiu 3 meses consecutivos, né? Foi outubro, novembro e dezembro. Só que ele só dá as taxas de outubro e de novembro. Então, eu tenho uma taxa 1 aqui que foi de 5%. Então, 1 mais 0,05 vezes 1 mais 0,03. Aí falta de saber qual foi a terceira taxa. Então, mais a taxa I aqui que eu vou colocar como I. Que foi a taxa, né, de dezembro. Aí vamos lá. Aqui vai ficar 138.864,60 igual a 120 mil vezes aqui 1,05 vezes 1,03 vezes I. 138.864,60 igual. Aí aqui, vamos lá. Aí eu fechei. 120 mil vezes 1,05 vezes 1,03. Dá 129.780. 129.780 aí, né? Então, aí vai ser igual a 138.864,60. Ah, peraí, tem um erro. Aqui é 1 mais I, né? E não. Vezes 1 mais I. Aí aqui, eu só multipliquei, né, esses 3 vezes 1 mais I. Aí errando. Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar, ó, eu vou passar isso aqui para cá dividindo, vai dar 138.864,60 dividido por 129.780, que vai ficar 1 mais I. Cuidado para não efetuar o mesmo erro que eu fiz. Aí aqui vai ficar o seguinte, 138.864,60 dividido por 129.780. Aqui vai dar 1,07, que é igual a 1 mais I. Esse 1 passa para lá subtraindo, então vai ficar 1,07 menos 1 igual a I. Aí aqui vai ficar só 0 e vai ser igual a 0,07 ou 7%. Pronto. Gente, essa é a lista 3. Aí vamos para a lista 4, né? Eu acho que eu já comecei a resolver a lista 4. Correção na atividade 4. Esse daqui, correção na atividade 3. Correção na atividade 4. Ó, a atividade 4 eu comecei a corrigir. Peraí, viu? Eu corrigi. Eu corrigi a quarta questão. Só a quarta, foi? A quarta, a quinta, né? Então, falta a segunda. Falta a primeira, a segunda, a terceira, né? E vamos aqui resolver.
Só que aqui eu preciso daquela tabela, né? Aí vamos lá. Ele diz assim: qual o prazo exato relativo à aplicação de 7 de março com data de vencimento de 37 de julho? A gente tem que ir lá naquela tabela. Deixa eu ver se eu acho aqui. É lá no juros simples, a primeira aula. Deixa eu ver se isso daqui é pronto. Qual é a data, hein? É 7 de março, né? 7 de março. 7 de março, tá aqui, ó. 7 de março é o dia 66 do ano. Aí vamos lá, é só anotar. Vixe, agora para saber qual era. Correção, pronto, é aqui. 7 de março. Vocês lembram qual era o dia que eu açaí? Dia 66. E aí, o outro é 30 de julho, né? 30 de julho. Vamos saber que dia é 30 de julho? É aqui. 30 de julho. Essa coluna aqui, ó. Vamos só baixar ela. Olhem para ela. Dia 30. Dia 30, eu acho que é esse daqui, ó. 211. Então, como ele quer saber o prazo entre as duas, né? É só você subtrair. Então, você subtrai 211 de 66. Isso dá quanto? 211 menos 66. Dá 145 dias. Só isso. A segunda diz assim: um empréstimo foi feito em 15/4 de 2019. Gente, me ajude aí. Eu não tenho que só ir voltando. Que dia dá 15/9? 15/4, dá que dia? Quem fez lá? Dá que dia? 15/4. Vocês não tem que fazer ir lá naquela tabela de novo. Se alguém fez a questão e queira compartilhar. 15 de abril, dá quanto? Dá 105, né, Jéssica? Valeu. Então, dá 105. E o dia 20/9, dá quanto? Qual é o dia? Alguém fez? Vamos ter que ir lá na tabela. R$263, né? Então, é só subtrair. 263, né? 265. 263 menos 105. 263 menos 105. Dá 158 dias. Terceira, né? Pelo critério do prazo comercial, represente 5 anos, 8 meses e 10 dias na unidade de tempo solicitado de cada item. Vamos lá. A gente tem que transformar esse prazo aqui primeiro para anos. Aí vamos lá. Ele já tem 5 anos, né? Então, 5 anos. 5 anos, você tem já 5 anos, né?
5 anos. Mais. Aí, a gente precisa transformar esses 8 meses para anos, né? Ele quer todo um valor todo em anos. Então, você precisa pegar esses 8 meses em anos. Como é que eu faço para transformar esses 8 meses em anos? Eu faço o quê? Quero transformar uma coisa, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter que dividir, tá certo? Dividir o 8 por 12, né? Por 12, já que no ano tem 12 meses, né? Então, eu tenho 5 anos, né? 5 anos, mais 8, né? Os meses. 8 representa 8 de 12, né? Mais os dias, né? Que são 10 dias. Só que aqui é anos, né? Só que aqui eu considero os 10 dias para anos, eu vou ter que pegar, como é comercial, eu vou pegar um ano aqui com 360 dias. Tudo isso vai ser a questão do ano, né? Pronto, aqui eu posso fazer aqui o mínimo, né? O mínimo de 12.360, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Antes de colocar isso tudo aqui. Não, eu vou fazer logo o mínimo, né? De 12.360. Que eu vou ter que somar nessas frações. Vamos dividir isso aqui por 2 logo. 2. Aqui vai dar 6, né? 360 por 2. Dá 180. Por 2. Aqui dá 3. Aqui vai dar 90, né? 18 por 2, 9. Aí aqui, indicar por 2, dá 3. Aqui dá 45. Por 3, dá 1. 45 por 3 dá 15. Aí aqui dá por 3. 1 aqui vai dar 5. Por 5 dá 1. Aí aqui fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3. 72. 72 vezes 5 dá 360. Então, deu o maior, né? 360. Vamos lá. A gente vai dividir com o numerador e multiplicar com o denominador. O contrário, né? Dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. 360 dividido por 1 é 360. 360 vezes 5. Vezes 5 vai dar 1.800. Mais 360 dividido por 12. Dividido por 12 dá 30. 30 vezes 8 dá 240. 360 por 360 dá 1 e 1 vezes 10 é 10. Aqui, somando, dá 1.800 mais 240 mais 10 dá 2.050 dividido por 360. Então, aqui, dividido por 360 dá igual a 5,69, né? 444 anos. Então, dá 5,69 anos. Esse é o resultado. Dá 5,69 anos. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Letra B. Meses, né? Então, meses são 5 anos, 8 meses e 10 dias, né? Deixa eu colocar aqui 5 anos, 8 meses e 10 dias. Eu quero transformar isso aqui tudo em mês. Aí vamos lá. Anos, um ano tem 12 meses, né? Então, para descobrir aqui o total de meses, que representa 5 anos,
é só pegar 5 vezes 12, né? Eu vou ter o total de meses que representa 5 anos. Os 8 meses já está em mês, então é só pegar o 8, mais os 10 aqui, para eu transformar em mês, é só dividir por 30, já que no mês tem 30 dias. Aí aqui fica o seguinte, 5 vezes 12 dá 60, né? 60, então 60 mais 8 mais 10 sobre 30, né? Aqui eu posso somar o 60 mais 8 dá 68 mais 10 sobre 30. Fazendo o MMC aqui dá 30, né? 30 dividido por... Pegando o denominador dividido pelo numerador e multiplicando pelo... O denominador, o MMC dividindo pelo denominador dá 1, né? Aliás, dá 30. 30 dividido por 1 dá 30. E multiplicando pelo numerador, que é 68, dá quanto? Então, 30 vezes 68 dá 2040. Mais 30 dividido por 30 dá 1. E 1 vezes 10 é 10. Então, aqui vai ficar 2050, né? Dividido por 30. Dá quanto isso? Mais 10, né? Dividido por 30. Dá igual a 68,33, né? 68,33 meses. Pronto. Então, anos dá 5,69 anos, mês dá 68,33. Agora dias, né? Dias. Aí vamos lá. 5 anos, né? São 5 anos, 8 meses e 10 dias. Para saber quantos dias representa 5 anos, é só pegar 5 vezes 360. Aí mais. Para saber quantos dias representa 8 meses, a gente sabe que no mês tem 30 dias. Então é só pegar 8 vezes 30. Lembrando que tem que multiplicar antes. Mais os 10 dias, né? Que já está em dias. Então vamos lá. 360 vezes 5 vai dar 1.080 dias. Aliás, 1.800 dias, né? Mais 8 vezes 3 dá 24, né? Dá 240 mais 10 dias. Aqui dá 1.800 mais 250. Dá um total de 2.050 dias. 2.050 dias. Então, esse prazo aqui composto de 5 anos, 8 meses e 10 dias é a mesma coisa que 2.050 dias, ou 68,33 meses, ou 5,69 anos. Pronto, né? A quarta eu já tinha feito em aulas passadas. Que era a questão mais difícil, né? A quinta eu já fiz aqui, né? Só você dividir. E a sexta era só a gente multiplicar, né? A sexta é só multiplicar, né? Vou só fazer aqui uma. A sexta. É só multiplicar, né? Ele quer em forma percentual. Aqui é só pegar 35, né, por cento ao bimestre. Aqui 0,8 é 80% ao ano. Aqui dá 0,03% ao dia. E aqui dá 400% ao ano. Então é só isso, né? Eu acho que é isso, né? Tem alguma dúvida vocês? Querem falar alguma coisa? Eu acho que era isso mesmo, né? Oi, vocês estão aí? Olá.